Bora lá, Morão. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Sérgio Stepanes. Eu sou psicólogo, especialista em autismo. Venho trabalhando nessa área desde 1987, desenvolvendo um trabalho com casos severos de autismo da vida adulta. No decorrer dessa minha experiência, eu venho tendo inúmeros contatos, muita experiência com casos severos das diversas faixas etárias, desde criança, adolescente a adulto, embora eu tenha a minha experiência voltada para casos severos na vida adulta. Hoje eu quero discutir com vocês e dividir um pouco da minha experiência falando sobre o impacto que se recebe quando uma família se confronta com o diagnóstico de autismo no filho, né? Muitas famílias idealizam uma gravidez, o nascimento de um filho. Muitas famílias têm uma fantasia, um sonho de gerar uma vida, de acompanhar, desenvolver. Essas famílias, esses pais e mães projetam em seus filhos os seus sonhos de infância, querendo o melhor para os mesmos, querendo que o filho cresça, querendo que o filho se desenvolva, que o filho tenha uma vida saudável, uma vida plena e possa exercer funções, pertencer à família, pertencer a esta sociedade, ser alguém, ser o espelho da mãe ou o espelho do pai. Existe essa fantasia, esse desejo dos pais, que o filho tenha essa vida plena, essa vida saudável, essa vida que se espera, né? Onde a mãe e o pai vai promover o melhor para o seu filho dentro dessa fantasia e dessa expectativa. Porém, hoje aqui eu quero dividir com vocês e falar um pouco desse diagnóstico de autismo, quando uma família cria essa fantasia toda que eu acabei de colocar aqui para vocês e de repente esse cenário que foi criado e idealizado tanto pelo pai quanto pela mãe, ele vem por água abaixo. Ele é destruído praticamente, porque foi-se criada uma fantasia e uma realidade, foram criadas expectativas, sonhos, né? E com isso, diante de um diagnóstico, de um transtorno do espectro autista, diante do autismo, de um autismo severo principalmente, diante de uma doença em família, isso já prejudica a estrutura toda da família, prejudica o desenvolvimento psicológico de uma forma linear que poderia acontecer. Esse desenvolvimento não vai acontecer naturalmente diante de um filho que não está dentro do espectro autista. Porém, esse filho estando no espectro autista, o desenvolvimento familiar, a relação dessa dinâmica, o desenvolvimento desses papéis, dessa referência de pai, dessa referência de mãe, ele vai ter que ser construído. Essa mãe vai entrar em contato com sentimentos absurdos, terríveis, de isolamento, de falta de comunicação, de socialização. Tudo que está dentro do espectro do autismo, que a Classificação Internacional das Doenças classifica essa doença
ela infelizmente compromete essa relação e esse convívio com o filho em casa. Nós estamos falando aqui de um transtorno do espectro autista, onde sabe-se que ele varia desde casos mais leves a casos moderados e severos. Casos leves, que podem ser pessoas alfabetizadas dentro do espectro do autismo, pessoas que podem desenvolver uma vida natural, uma vida social, porém com certas limitações, com certos cuidados, porque esses casos de autismo leve, crianças com autismo leve, são crianças que exigem um certo cuidado, uma certa atenção, um método terapêutico, um método pedagógico que deve ser utilizado. É necessário que haja uma preparação desses pais para fazer esse acompanhamento, uma preparação dos educadores que irão participar do convívio e da alfabetização dessa criança de nível 1, que ela vai exigir um cuidado um pouco maior, diferenciado de uma criança normal. A criança com espectro autista de nível 1, ela tem peculiaridades. Ela consegue se relacionar, ela consegue estabelecer vínculos, ela consegue pensar de uma forma cognitiva normal, né? De uma forma linear, vamos falar assim. Porém, ela tem uma sensibilidade diferenciada, ela tem uma peculiaridade em seu comportamento que difere e diverge de pessoas que não estão dentro do espectro. Então, para isso é necessário um certo cuidado, uma socialização diferenciada, um preparo da escola, um preparo do lugar em que essa pessoa vai ser acompanhada. Eu falo aqui de pessoas que vão participar. E claro que o cuidado com essa mãe e com esse pai deve estar sempre em evidência, porque quando se tem o diagnóstico de autismo, muitas fantasias surgem. O sonho vai por terra daquele quadro que eu relatei no início aqui da minha fala. Ele vai por terra, porque hoje, com a informação que nós temos, dá para se construir uma relação mais saudável, dá para estipular metas, sonhos e planos terapêuticos possíveis. Hoje, com essa tecnologia avançada, com o diagnóstico do autismo que é feito mais precocemente possível hoje em dia, a sociedade está mais preparada. O nosso governo, os meios de comunicação, os meios de educação, toda a sociedade ela está mais capacitada. Diferente de 20, 30 anos atrás, que não tinha toda essa evolução tecnológica, todo esse conhecimento, onde as pessoas se confrontavam com esse diagnóstico, mesmo sendo leve, e se assustavam, se amedrontavam, se isolavam, porque vem aquele preconceito, vem aquele confronto com o termo autismo, que é viver para si mesmo, vem o confronto com essa palavra ou com essa patologia, vamos falar assim, ou com essa maneira divergente de ser, onde as pessoas precisam aprender mais, precisam entender, sinceramente, como se relacionar melhor com essas crianças e essas pessoas dentro do espectro autista. Mediante isso, é necessário iniciativas sociais, é necessário um preparo do nosso governo, da nossa educação, dos meios de ensino, da infância, da adolescência, aonde os profissionais, os educadores precisam de mais atenção, de mais cuidado, de supervisão, de orientação,
de toda uma estratégia definida para que possa dar atenção e subsídios para essas famílias e essas pessoas com autismo nível 1. O nível 1 é um nível que merece total atenção, como todos os níveis. Porém, ele é um nível mais, eu diria, mais fácil de lidar, porque nós temos, socialmente falando, mais estrutura, mais escolas, mais profissionais capacitados, mais chances de desenvolver um trabalho social e psicológico com as famílias e com essas pessoas que são autistas. Falando do nível 2, nesse momento a gente começa a se confrontar com um pouco mais de desafios, onde a criança, o adolescente ou o adulto, nível 1 de autismo, ele vai exigir um pouco mais de cuidado do que do nível 1. O nível 2 já é um caso, um diagnóstico de mais dependência de ação, de cuidados, de atenção, onde a pessoa nesse nível 2, ela manifesta comportamentos que diferenciam muito de uma classe de alunos, mesmo nível 1, ou de alunos normais. A dificuldade de se inserir um caso de autismo nível 2 numa educação, numa escola, ele se torna mais difícil, mais cheio de desafios. O nível 2, a pessoa dentro desse espectro, ela apresenta cuidados de atenção, de alimentação, de suporte psicológico, de acompanhamento permanente também, porque a pessoa nível 2, ela apresenta necessidades básicas de sobrevivência, em cuidados no dia a dia, atravessar uma rua, se alimentar adequadamente, se relacionar socialmente. As pessoas dentro do espectro do autismo, elas não têm, vamos falar assim, um ego desenvolvido, ou uma maldade, ou uma malícia de convívio com a sociedade. São pessoas que estão dentro de uma característica de desenvolvimento e convívio natural, saudável, normal, ingênuo e muito puro, porque eles estão voltados para a vida básica, para a vida normal, sem uma neurose cotidiana que nós enfrentamos, nós, pessoas que não temos o espectro do autista, nós somos pessoas que desenvolvemos habilidades sociais e um ego, uma forma de lidar com a sociedade onde nós temos a malícia, a raiva, o ódio, a indisciplina, o manejo, o jeitinho brasileiro de lidar com todas as questões sociais. Já o autismo, tanto nível 1 quanto nível 2, não tem essa defesa psíquica, vamos dizer assim. Essa defesa psíquica que facilita um convívio social e cultural nessa sociedade que nós estamos inseridos. Então, eu estou querendo dizer aqui para vocês que as pessoas com nível 1 e nível 2 são pessoas puras de malícia, de maldade, de ego, de passar a perna ou fazer maldades sociais que a gente acompanha diariamente na mídia, nos jornais, na televisão. Pessoas dentro do espectro autista vieram para mobilizar nós, meros mortais e normais, a sermos mais humanos e civilizados e olhar mais para nós mesmos, para um cuidado mais natural, mais humano, porém sem essa malícia social, essa luta pela sobrevivência. Dentro do espectro, também eu quero abordar aqui a minha experiência e a minha expertise, que é o nível 3. O nível 3 já é um suporte, já é uma pessoa que apresenta uma necessidade maior, é uma pessoa que é dependente para se alimentar,
para se higienizar, para se cuidar. Eu falo aqui de cuidados básicos: alimentação, higiene, vestimenta, uso de toalete, se alimentar normalmente dentro da família, dentro de um contexto social. Hoje é difícil você ver uma pessoa nível 3 num restaurante. Por quê? Porque ou a família está dentro daquele choque emocional que recebeu, né? Eu estava relatando no início da minha fala, aquele sonho daquele filho normal. Porém, vem o diagnóstico do autismo. Esse diagnóstico, ele compromete essa relação social, ele compromete a autoestima nas pessoas, ele compromete a paixão pela vida. Tudo vai ter que ser elaborado, mudado, estruturado e reorganizado. E para isso serão necessárias muitas estratégias, estudos, disciplina, rotinas. O autista de nível 3, ele precisa de rotina, ele precisa de organização. E quem de nós não precisa de uma rotina e de uma organização, não é mesmo? Porém, o autista nível 3, ele está numa condição de bastante necessidade de cuidados. Ele precisa de uma estrutura familiar completamente adaptada, que vai oferecer um suporte de convívio. Essas pessoas de nível 3, elas, além de apresentar a dificuldade de interação social, a dificuldade de se comunicar, de manifestar sentimentos, de se relacionar com o outro, ela vai apresentar crises de comportamentos esses de difícil convívio, porque acontecem comportamentos de autoagressão, onde a pessoa se mutila, ela se destrói, ela não consegue cuidar de si mesma, né? A autoagressão, claro que hoje não seria um tema para falar sobre autoagressão, né? A live, mas a autoagressão, ela tem inúmeras causas que a gente pode estar abordando em outras situações aqui e até mesmo em cursos e capacitação para profissionais e equipe. O autista nível 3, além da autoagressão, ele apresenta a heteroagressividade, ele apresenta a hiperatividade, ele apresenta crises convulsivas, a epilepsia e vários outros comportamentos graves e comorbidades. Eu queria relatar aqui uma experiência e até a fala de uma mãe que recentemente eu tive a oportunidade de ouvi-la, onde ela colocou o choque emocional que foi receber o diagnóstico de sua filha. Em primeiro lugar, uma filha que começou a apresentar convulsões, onde ela teve que ter esse cuidado para cuidar dessas convulsões, ir atrás desse estudo de epilepsia, né, o motivo das convulsões, acertar uma medicação, acertar uma estrutura para cuidar dessa epilepsia. Porém, juntamente com essa epilepsia, veio o diagnóstico do autismo também, que é uma comorbidade que está presente dentro do autismo, a epilepsia. E essa mãe, ela, além de enfrentar essa epilepsia, ela enfrentou o diagnóstico do autismo, onde sua filha, de nível severo, nível 3, começou a apresentar comportamentos de não se comunicar, não interagir socialmente, se autoagredir, destruir o ambiente, destruir roupas, viver num mundo paralelo, vamos falar assim, viver em um mundinho secreto, fantasiado, onde ela criava as fantasias, as imaginações e a forma de se comunicar com o mundo, uma forma única. E uma forma que essa mãe foi convivendo durante muitos anos.
e infelizmente chegou no limite do convívio, pois não houve, não enfrentaram uma evolução terapêutica. E eu coloco aqui, eu quero dividir com vocês essa experiência. Essa mãe, ela estudou, ela procurou informações, ela procurou os melhores especialistas, as melhores medicações, as melhores terapias, e infelizmente não houve uma evolução terapêutica para essa menina, para esse caso severo nível 3. Então, chegou no momento de ter que tomar uma decisão, ter que fazer uma escolha, porque além de comprometer a autoestima dessa mãe, a autoestima desse pai, comprometer a relação conjugal, comprometer a estrutura familiar, porque não é só essa filha, tinha mais filhos na estrutura familiar, e convivendo com essa história, com essa dinâmica que eu estou aqui apresentando para vocês, a família começou a se isolar mais, começou a enfrentar situações de rejeição, não poder ir no cinema, não poder levar uma vida social normal, enfrentar situações de extrema complexidade dentro da nossa sociedade, pois essa menina apresentava crises severas de agressividade, de destrutividade, gritando, balbuciando, pois ela é não verbal, uma pessoa que não verbaliza os próprios sentimentos, as necessidades. Além de não ter essa comunicação, ela ainda agredia tanto a própria mãe quanto quem estava perto. Um comportamento instintivo, um comportamento impulsivo, que nós observamos nesses casos de autismo, nesses casos severos. Mas esses comportamentos impulsivos e destrutivos, de autoagressividade, eles são presentes em todos os níveis de autismo, de formas diferenciadas, de formas, vamos falar assim, lapidadas, né? No nível 1, a autoagressão ela se apresenta de uma outra forma, onde a pessoa pode se punir, pode criar um bullying, né? Porque de repente o coleguinha vê que o autista lá, ele apresenta um comportamento diferenciado e começa a julgar, começa a criticar, começa a rotular. Então, essa criança que sofre esse bullying, essa rotulação, essa rejeição, ela vai apresentar uma autoagressão. Uma autoagressão de uma forma que ela pode não se alimentar, pode não manifestar desejos, pode não apresentar uma relação saudável com o próprio irmão ou com o próprio pai, apresentando comportamentos de autoagressão ou até heteroagressão. Então, percebem a complexidade do autismo na nossa sociedade? A complexidade de se receber um diagnóstico desse em família, esse impacto que é gerado, ele afeta o emocional das famílias, ele afeta a estrutura que foi idealizada. Eu tenho um colega que ele fala muito sobre autismo também, assim como eu, e ele fala que o autismo é uma viagem. Só que é uma viagem que você imagina, você cria todo um percurso que vamos supor, você vai viajar para a França. Então você sabe que tem a Torre Eiffel, você sabe que tem toda a estrutura de Paris, aquela fantasia de viajar para Paris. Porém, vamos imaginar que o avião quebrou ou que a pessoa, infelizmente, teve que fazer uma outra viagem repentina e ela vai parar no Japão, onde ela vai se confrontar com outro método de comunicação, com uma outra forma de interagir e não vai conseguir se relacionar, e aquela viagem que era para Paris foi parar em Tóquio.
Percebam, eu não estou dizendo que Tóquio é melhor, nem que Paris é pior. Eu não estou aqui julgando, mas eu estou dizendo que quando se gera um filho com autismo, a estrutura toda precisa ser revista, reavaliada. Os papéis, tanto da mãe, que passa a assumir completamente a relação mãe-filha, o cuidado, essa mãe eu vou usar um termo um pouco pejorativo, ela se escraviza da própria filha e da própria doença, porque ela vai cuidar mais, ela vai dar toda a emoção, a alma, o sangue, o próprio espírito para cuidar desse filho ou dessa filha. E o pai automaticamente vai cuidar também, mas ele vai prover financeiramente, ele vai cuidar de um outro aspecto que a família necessita, que é o cuidado financeiro. Agora imaginem aqui uma dinâmica familiar onde não se tem uma estrutura financeira, onde não se tem uma relação de papéis saudáveis e estruturada que possa acontecer, que a mãe tem que exercer e realizar essa maternagem com cuidado, com afetividade, esse pai exercer essa paternagem, ela foi prejudicada, ela foi invadida pelo transtorno do espectro autista. Esse transtorno, ele invade o desenvolvimento normal e saudável. Então, ele compromete a relação. Ok, eu aqui apresentei para vocês um quadro de extrema complexidade. Porém, existem caminhos, existem formas de lidar com essa realidade. Existem estratégias mais saudáveis e organizadas para você conseguir lidar com todos os níveis de autismo. A capacitação de profissionais, a capacitação de educadores, a capacitação principalmente dos pais. Pais que transformam, pais que precisam se transformar diante dessa realidade. Eu diria que o autismo na nossa sociedade, ele pode estar aí aumentando muito na mídia, aumentando muito nas estatísticas, mas é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade que nós, seres humanos, estamos tendo para nos lapidar, para nós olharmos para dentro de nós mesmos e vemos o que realmente tem valor, vemos o que realmente é um problema. Né? Existem questões pequenas, situações um pouco mais fáceis, menos desafiadoras. Agora, quando você olha para essa realidade, para o transtorno do espectro autista, seja ele nível 1, 2 ou 3, você está se confrontando com uma realidade, com uma situação onde você vai se transformar. O autismo, ele veio para transformar a sociedade, ele veio para capacitar as pessoas, para tornar-nos mais humanos e mais civilizados. Só que assim, dentro dessa sociedade que nós estamos, que ainda está evoluindo, é necessário, sim, a criação de cursos de capacitação para pais, cursos de capacitação para profissionais, para educadores, para cuidar do espectro autista. Esse espectro autista é um espectro que vai variar como um espectro de cores, um prisma de várias cores, várias tonalidades, várias formas, dimensões e fatores. Em palestras que eu costumo dar, eu falo que o autismo ele é multifatorial e multidimensional. Então, nós pais, nós profissionais, precisamos sim acreditar
que existe uma luz no final do túnel, que existe possibilidades de conseguir lidar com essa realidade de uma forma mais saudável. Eu vejo e acompanho inúmeras mães, ao longo desses anos que eu trabalho com autismo, aproximadamente 38, 39 anos que eu trabalho, que eu acompanho casos de autismo desde a infância até a vida adulta. Eu acompanho casos que hoje estão na faixa etária de 18, 19 anos, a casos de 62, 65 anos, e variando aí em várias faixas de idade cronológica, 20, 30, 40, 50 anos. Eu acompanho essas famílias, eu acompanhei ao longo desses quase 40 anos de convívio com essa patologia. E eu sei o que você, mãe, sofre, o que você, mãe, sente, o que você, pai, enfrenta, os seus sonhos que foram perdidos, os seus sonhos que viraram pesadelo, a sua dificuldade de se relacionar, de manifestar sentimentos, você, pai, que racionaliza, que virou um robozinho que hoje está engessado dentro de uma estrutura e está amedrontado com essa situação. Você, mãe, que virou uma leoa e que é uma guerreira e que enfrenta o mundo e que dá a sua alma, o seu espírito para acolher esse filho e que luta contra um sistema financeiro, político para conseguir recursos para o seu filho. Então eu sei que você, pai e mãe, enfrenta. E eu, enquanto profissional, estou aqui para dividir com vocês essa angústia de convívio, essa angústia de cuidar do filho autista, essa falta de perspectiva, de sonho. Eu estou aqui para ajudar vocês a construírem um novo sonho, uma nova realidade talvez, mais fácil de lidar, enxergar essa situação de se ter um filho autista severo ou não, em casa e dentro da família, de uma forma mais leve, mais saudável, menos crucificada, vamos falar assim. Não é uma cruz que você, pai e mãe, tem que carregar. Você tem que encarar essa situação como um crescimento, com resignação, com uma forma de evolução. Vocês têm uma missão diante desse filho. Esse filho tem uma missão de transformar você, pai, você, mãe, você que é irmão e você que é educador, que está convivendo com essa realidade. Eu me coloco agora para vocês que estão aqui assistindo essa live para responder a perguntas, a questionamentos que possam surgir e eu possa estar oferecendo alguma informação, alguma orientação. Maurão, acho que é bom falar para o pessoal que a gente vai ter lives toda semana. Perfeito. Pergunta se o som tá bom, né? Porque a gente já entrou correndo. Uhum. Geralmente a gente faz. Pessoal, essa primeira live do Mauro, né? Tá. Então, primeiro a gente conversa um pouco, o pessoal entrando e tal, pergunta se o som tá bom, se a imagem tá boa e tal. Então, pergunta aí, pessoal, se tá bom, porque tem um monte de gente comentando aqui no Instagram. Oi, pessoal. Bom, é a minha primeira live com vocês, de muitas que virão, muitas lives semanais que eu farei, e inclusive eu quero sugestões, temas de lives, porque dentro dessa experiência toda, desses anos todos, eu posso estar contribuindo com vocês, pais e mães. Então, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo adequadamente? Qual que é o nome, Mauro, do curso que você vai lançar? Pais que Transformam. Eu estou lançando, daqui a um mês aproximadamente, um curso chamado Pais que Transformam, que eu pretendo oferecer aqui para vocês situações, técnicas, métodos, condutas assertivas com seus filhos em casa,
condutas que podem facilitar o convívio tanto em casa quanto na nossa sociedade. Então, esse curso tem esse objetivo de trazer ensinamentos, trazer uma orientação, uma luz para vocês, pais, que estão diante dessa realidade. Bom, vamos lá. Deixa eu ler o que o pessoal escreveu aqui. Mauro, estudioso, especialista em autismo. Quem falou foi a Sônia Hetzel. Sônia Hetzel, conhece? Sim, Sônia Hetzel é uma pessoa fantástica, é uma grande mãe que vive uma realidade de ter essa situação em casa, em sua família, e divide comigo essa situação, esse convívio, essa missão de cuidar da sua filha, de oferecer uma estrutura organizada para que ela possa conviver, se relacionar, ter qualidade de vida. Essa mãe, Sônia Hetzel, ela é uma pessoa também de muita luz, muito conhecimento, muita estrutura emocional. Ela teve que se fazer, ela teve que se fortalecer, porque o autismo, ele ensina. Não existe um manual. Quando você tem um filho, não tem um manual para o filho normal, para o filho que é saudável, não tem um manual para o filho que possui algum transtorno, algum distúrbio, e não tem manual para o filho que é autista, em nenhum nível. Então, esse filho, ele vem para ensinar, esse filho, ele vem para construir uma relação saudável e que demora muitos anos. Legal, vamos lá. Dai Almeida, Deus proteja sempre, Mauro. Salete Andrade, boa noite, doutor Mauro. Sou muito agradecido o tempo que a Mariana ficou internada nessa clínica maravilhosa. Sabe quem é? Salete é da região do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. Não sei se exatamente é da região dos Lagos, mas desse lado. Também tem uma filha, Mariana, uma filha que apresenta um autismo severo, uma filha que também apresenta toda essa dificuldade de se relacionar, de interagir, tanto na escola quanto em casa. Essas mães são guerreiras, são pessoas que estão aí enfrentando uma situação, convivendo com uma joia rara em casa que está proporcionando um crescimento, tanto para você que é mãe, quanto a própria família. Então, a Anjinha Mariana, a Anjinha Camila, são seres aí que vieram para nos lapidar. Como você estava falando aí antes, ela está falando aqui, a própria Salete. Eu me isolei praticamente de tudo e de todos, que é o que você estava falando aí na hora que você estava explicando um pouco sobre o que é o impacto do autismo, certo. Aí o Ricardo Kaji muda a vida de todos os membros da família. Exatamente. Né? O convívio com o autismo, ele reestrutura a família. Ele coloca a família no mundo de uma outra forma. Ele faz você, Ricardo Kaji, ser irmão, ser pai hoje, ser um grande homem que teve que se lapidar, se reestruturar emocionalmente e que está vivendo aí uma grande situação de transformação na sua vida hoje, enfrentando um casamento, uma relação super saudável e está aí organizando para ter a sua própria família. Então, eu acredito que seu irmão também foi um fator de transformação na sua vida, para sua mãe, para o seu pai, né? Então, que satisfação poder dividir essa minha experiência e saber que vocês estão aí crescendo com tudo isso e aprendendo com a gente. Eu acho que uma coisa que é muito legal, Mauro, e é bom você falar aí, por exemplo, porque um dia a gente estava conversando aqui, eu perguntei para você, quantos pacientes você acha que já passaram pela tua clínica? E quantas pessoas você já atendeu? Você lembra o número que você falou para mim? Então, eu praticamente perdi a noção, né? Mas a gente pode fazer uma continha básica.
ao longo de quase 38, 39 anos, sendo que mensalmente atendi uma média de 10, 15 pacientes. Então, 10, 15 pacientes por mês significa, se for 10 por mês, 120 por ano, certo? 38. 120 vezes 38, então é uma conta aí bastante significativa e alta, né, que eu pude aprender com essas famílias, com esses seres autistas que estão aí para transformar a nossa sociedade. Boa. Ó, vamos ver aqui. Sueli Silva, 7. Difícil na medida que o tempo passa, fica ainda mais difícil. Fica ainda mais difícil, realmente, eu concordo, né? E vai se tornando complexo. Mas, na medida que você se fortalece, que você se estrutura, esse problema ele passa a ser menor, né? Por enquanto, ele está grande, mas você tem que se apoderar desse problema, dessa situação. Imagina que é um grão de areia e que está na sua mão, um grãozinho de arroz, né? Quem está segurando esse grão de arroz? É você mesma. Porém, hoje esse grão de arroz ele está gigante, ou ele está um pouco grande, vamos falar assim, e pode se tornar complexo? Pode, porque conviver com o autismo, conviver com esse complexo, com esse transtorno que é complexo, é conviver com uma realidade que vai oferecer situações que vão mudar a cada dia. E ainda mais na nossa sociedade, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, esses educadores, essas pessoas de convívio, elas, enquanto não forem educadas, enquanto não tiverem acesso a uma informação pura, específica, científica. Eu sou um cientista do comportamento, eu sou um educador que eu estudei muito, que eu convivi muito com essa realidade. Então eu tenho convicção do que eu estou falando e estou apresentando aqui para vocês, pais. E a nossa sociedade precisa ter essa convicção, precisa ter essa informação, precisa crescer, porque a estatística cresceu muito do autismo, né? Hoje, estatisticamente falando, parece que em cada 32, 34 nascimentos, uma pessoa nasce com autismo. Olha que estatística gigante. E a nossa sociedade está diante deste fato. Então, é importante que nós, profissionais, pais, nos reestruturemos. Então, você, Suelen, você precisa se reestruturar, se fortalecer cada vez mais, para que esse problema não seja maior que você, que seja um fator de crescimento para a sua vida, para as pessoas que estão à sua volta, né? Então, não encare como um grande problema, encare como um grande desafio e que você tenha recursos. Se você não tem, você pode adquirir, buscar e dividir essa angústia de ser mãe e de ter contato com uma realidade que é o autismo. Ó, a Vera Pesquisas, tá escrito aqui, cuido, acho que eu cuido do meu filho em casa. Seu irmão gêmeo, Luiz, que na minha falta ficará com ele. Ama muito o irmão. A Sueli está agradecendo aí. Tá? Larissa está falando. Nós conquistamos técnicas que dão acessíveis a crianças. Os adultos não têm esse mês... Cortou. Mas precisam dos seus conhecimentos que não se cuida com remédios. Sou espiritualista. Bom você falar que a gente pensou em montar esse curso aí, que a gente está fazendo junto, justamente para isso, para poder ajudar as pessoas, né, que sofrem tanto. Sim. Né? E também legal falar que a gente teve a ideia de montar esse curso porque a gente começou a fazer o marketing da tua clínica e as pessoas que começaram a entrar em contato com a gente lá, com o pessoal que faz o atendimento,
Exato. começaram a Dividir gerar e apresentar essa situação para nós, né? Esse curso, ele tem esse intuito, né? Nós sabemos que existem muitas medicações, técnicas, né? Existe o método ABA, que ele é muito desenvolvido hoje socialmente falando. Existem medicações aí de grande, vamos falar assim, efeito no organismo dessas pessoas. A própria cannabis que está sendo usada, está sendo discutida. Enfim, existe muita especulação, muitas situações que estão sendo ainda estudadas, né? Mas na área do autismo adulto, na área do autismo severo, existe pouco. Então, diante disso, eu estou aqui para dividir com vocês, pais, profissionais e pessoas que precisam ouvir essas palavras, ouvir essas informações. Então, o nosso curso, que logo estará disponível, ele tem essa proposta de educar pais, de reeducar pais. Eu não sou o dono da verdade, eu também estou aprendendo ainda. Porém, eu já trilhei um certo caminho e largo ao longo desses anos que vocês, pais, ainda vão trilhar. De repente, eu aprendi um pouco o caminho das pedras. Então, eu posso estar ensinando vocês, pais, a não se machucar tanto pisando nessas pedras, pisando nesses conflitos, nesses desafios que vão surgir ao longo da vida. Legal. Amanda Moraes. Lindo trabalho. Difícil ver quem tem um olhar com tanta calma e empatia com os autistas. Agradeço, Amanda. É isso que eu quero que vocês desenvolvam, né? Independente aí de ser um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, neuro, estudioso de comportamento. Nós temos que estudar muitas técnicas, muitas estratégias e tudo mais, mas chega um momento que você tem que abandonar tudo e ser humano. Ser afetivo, ser acolhedor e transmitir essa paz, que diante de uma crise de um autista em casa, ou na escola, ou na rua, ou seja onde for, essa paz, esse olhar, essa palavra, ela tem que estar serena, ela precisa transmitir esse acolhimento. E isso é possível. É a minha função, é a minha missão, de estar transmitindo essas orientações e informações para vocês que vão necessitar. A Vera Pesquisa está falando que o dela usa cannabis também e está perguntando assim, o curso vai ser online? Está perguntando, falou, me ensina, por favor. Que legal, né? Nós teremos um curso que será gravado. Já foi. Né? Aliás, já está gravado e logo será apresentado. Teremos curso online, enfim, teremos várias situações aí que eu vou estar oferecendo, divulgando e compartilhando com vocês. Pessoal, legal vocês estarem seguindo o Instagram Mauro Stepanes. Isso. Porque a gente vai fazer as lives por lá, tá? Hoje a gente está fazendo pelo Núcleo Luz do Sol, porque a gente montou esse Instagram do Mauro há pouco tempo. Então a gente está ainda chegando na condição de poder fazer live por lá. A gente está no YouTube e está aqui no Núcleo Luz do Sol, mas acho que no próximo já vai ser por lá mesmo. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Como o senhor falou de medicação, meu filho começou a usar canabidiol e foi um divisor de águas. Aí a Larissa Orsomoraga. Por que a restrição dos profissionais em atender adultos? Restrição em atender adultos, eu diria assim, a nossa sociedade precisa ser capacitada, né? Existe uma restrição eu diria assim, por falta de informação, por falta de convívio, por falta de beber na fonte onde tem esses conhecimentos, né? O nosso sistema educacional, político, ele não está preparado ainda para conviver com essa realidade. Conviver com os adultos
é uma estratégia que a gente tem que estar criando, fortalecendo. Eu diria que a educação, a política, ela precisa ser informada dessa necessidade. Seria tão bom que se criassem núcleos Luz do Sol em todo o Brasil, não é mesmo? Não só em Atibaia, que aqui em Atibaia eu tenho uma estrutura que eu cuido desses casos severos há muitos anos, e seria tão bom que existisse essa oportunidade social, empresarial que abarcasse essa ideia e acolhesse as famílias, né? Então, assim, existe restrição por enquanto? Existe, mas na medida que a gente for batendo nas portas, for capacitando pais, profissionais, educadores, nós vamos conseguir. Boa, vamos lá. Minha filha Beatriz é feliz e muito bem cuidada pela equipe do Mauro. Só gratidão. Olha que delícia, né? É gostoso ouvir esses depoimentos de pais. Que satisfação de vocês pais estarem participando dessa live e relatar e realmente ter essa informação, essa convicção de que o caminho para uma residência de apoio, para uma moradia assistida, ele é um caminho possível, ele é um caminho que não é tão doloroso assim, porque muitas famílias têm um preconceito, muitas famílias não conseguem lidar com essa realidade, né? E acaba convivendo com o filho em casa, criando uma situação de desconforto, uma situação bastante desafiadora, e acaba não conseguindo, porque acaba ficando autista junto. Acaba entrando nessa patologia de uma forma que não está sendo organizada, não está sendo saudável. Então, nesse sentido, é importante ter esse curso de capacitação, esse curso com a proposta de transformar os pais para que possam lidar melhor com essa realidade. Ó, quem falou isso, fala o nome da pessoa aqui, né? Foi a Deca Bijulo. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui muito legal, cara. Da Amanda Moraes. Pais sem nenhum curso superior também poderão fazer o curso? Meu filho tem 8 anos. Olha que maravilha. Claro. A ideia de transmitir esse curso é com o intuito de não passar uma informação tão pedagógica no sentido de você precisar ter um curso de capacitação, de formação profissional. Não, é um curso de vida, é um curso de condutas diárias que qualquer família pode aprender, qualquer profissional, qualquer pessoa que cuida de alguém, de uma pessoa com transtorno do espectro autista, ou com uma pessoa que tem a proposta de cuidar, ela vai aprender técnicas, ela vai aprender uma forma de trabalhar, uma forma bastante afetiva de ser mãe, estabelecer uma maternagem saudável com o próprio filho. A maternagem, ela é uma técnica bastante efetiva e assertiva que eu ofereço na minha instituição, e que isso pode ser sensibilizado nas pessoas sem necessidade de ter um curso superior. Legal. Vamos lá. A restrição, a Amanda novamente, a restrição ao atendimento adulto é sim por falta de conhecimento, mas também a dificuldade da família em conseguir laudo. Acho que a maioria dos autistas com mais de 30 anos tiveram diagnóstico tardio. Exatamente. Infelizmente, esse diagnóstico tardio dificultou muito a evolução, a melhora, né? Porque quando uma pessoa está no espectro severo de autismo, ele pode melhorar para um nível 2, ele pode ter uma melhora mais significativa. Porém, esse diagnóstico ele tem que ser feito o mais precocemente possível. E hoje, sim, a gente está tendo essa possibilidade, diante do Dia Mundial do Autismo, da divulgação
do transtorno do espectro autista, que hoje mudou para essa forma de falarmos sobre o autismo, né? E que está facilitando, está abrindo caminhos que antes não tinha. 20, 30, 40 anos atrás, não tinha nada disso. Eu sei o que eu estou falando. Quando eu tinha 11, 12 anos, eu brincava com autistas em Ubatuba, na casa da minha avó. E nessa época, não tinha informação, não tinha uma forma de você aprender, ou de você diagnosticar, ou de você cuidar. Você tinha que enfrentar a realidade naquela época sem conhecimento científico. E hoje temos o conhecimento científico, mas não temos mais essa natureza, essa forma materna de cuidar, essa forma estratégica, impulsiva, instintiva, onde você, através da afetividade, consegue cuidar melhor do autista, cuidar melhor do seu filho. Então, é possível, sim, criarmos condições para que as mães se fortaleçam cada vez mais. E essas pessoas que estão vindo do passado, né, que são autistas severos da vida adulta, o que é importante hoje? Nós sabemos que, cientificamente falando, né, eu não vou ser Deus aqui, mas serão pessoas que irão apresentar por muitos anos essa dependência de cuidados, essa dificuldade de relacionamento, de autonomia. Então, esses adultos hoje, eles necessitam de uma estrutura organizada, como uma instituição, como uma moradia assistida. Essa estrutura ela tem que ser bem estudada, de uma forma técnica, de uma forma muito humana, espiritualizada, de uma forma bastante civilizatória, vamos falar assim, onde o autista ele vai ser visto como uma pessoa humana, como uma pessoa pura, cheia de luz, de amor e de afeto, mesmo sendo severo. Uma menina que tem um comportamento severo ou um garoto que destrói, que grita o dia inteiro, ele tem afetividade, ele é um ser humano, ele tem limitações, mas ele pode ser cuidado. E se nós conseguirmos realizar centros como a Luz do Sol, né, que é o caso aqui da minha experiência profissional, eu tenho certeza que nós iremos oferecer uma nova oportunidade mais humanizada para todas as famílias que vivem essa realidade. Legal. Larissa Orso Moraga. Minha experiência me faz crer que o autismo precisa ser vivido em equipe. Nós, cuidadores, ficamos sozinhos para cuidar do filho, da casa, da provisão, e fica humanamente impossível. Verdade. Igor Capelato. Espelhamento do comportamento como adequação? Perfeitamente. Igor Capelato é um grande profissional aí da área, né? Aprendi muito com seu pai e ele, no passado, aí, ele apresentou toda essa técnica de cuidado com autistas, cuidado com patologias da infância, né? Onde a saúde mental ela necessita de uma referência, de um espelho, de uma pessoa que está saudável, emocionalmente falando, de uma pessoa que foi cuidada, de uma pessoa afetiva. Essa pessoa que foi cuidada, ela é uma referência de cuidado. Ela pode ser um espelho no qual a pessoa que apresenta um transtorno, como o espectro do autista, ou até mesmo outras patologias, ela se espelhando nessa pessoa que foi cuidada, ela vai se fortalecer, ela vai receber uma referência saudável de cuidados, de afeto, de limites, com uma educação bastante assertiva. Legal, Maurão. A última pergunta, porque a gente vai ter que encerrar. Da Salete Andrade. Hoje, eu como mãe tenho crise de ansiedade, pânico e depressão. Convivo com uma tristeza sem fim.
comentário, na verdade. Claro, Salete, esse seu momento, eu diria que você deve encarar como transitório, né? Você está passando por isso e vai superar. Procure ajuda, fale bastante sobre isso, procure alguém que possa te escutar. Hoje em dia, a nossa sociedade está muito carente de alguém que nos ouça, de alguém que possa dividir as nossas angústias, né? Então, a busca de um trabalho terapêutico, ela é importantíssima para todos os pais. Dividir essa angústia, dividir essa dor, essa frustração, essa impotência de estar diante da realidade do espectro autista, precisa dividir, né? É uma situação bastante desafiadora, mas existem recursos, existem profissionais da área médica, da área da educação, da psicologia, que possuem ferramentas que podem te ajudar, medicamentos, né? Uma depressão profunda, uma ansiedade, um momento desse turbulento que você está enfrentando, ele requer cuidado, ele requer que você busque ajuda. Então, não se isole, fale dos teus sentimentos, dos teus medos, das tuas frustrações, das tuas dores, e você vai conseguir lidar melhor com a sua própria realidade, que é dolorosa, eu entendo que é sim, e é real, mas você tem força. Você é um ser humano que está cheio de luz, de alegria também, e não só dor, tristeza, né? A depressão é muita raiva que você engoliu ao longo da sua vida. A depressão, o pânico, a gente pode dizer que é muita raiva engolida, né? Foi uma situação da vida que a pessoa não conseguiu dividir esse momento. Então, encare esse momento como uma transição, como um momento passageiro, e que você está vivendo, você está viajando nesse trem. Esse trem, ele tem vários vagões, da depressão, do pânico, da ansiedade, da alegria, da tristeza, da dor, do ódio, da grande felicidade, do amor. Então, você vai vivenciar essa viagem nesses vários vagões da vida. E você tem o poder de mudar de vagão. Não fique só nessa depressão. Você é maior que ela. Vamos lá. Olha, isso aqui tá parecendo aqueles negócios. Essa aqui é a última. Estava tão bom te ouvindo. Vamos lá, Maurão. Dr. Mauro, o senhor fala com tanta experiência sobre autistas. Fora a clínica, tem convívio com algum autista na família? Dentro da minha família, eu tenho conhecimento de casos de nível 3 e Asperger, vamos falar assim. Pessoas de alto funcionamento. Então, mas que eu não convivi, tá? Então, acho que respondo a sua pergunta dessa forma. Mas eu convivo diariamente com autistas, mesmo não sendo da minha família, mas o autismo passou a ser a minha família. Eu vivo tanto a realidade do autismo, muito, de uma forma tão intensa, tão desafiadora ao longo desses anos todos, que passou a ser a minha vida. Então, assim, eu não tenho autismo na minha família, ou se tenho, é como eu coloquei para você. Mas eu vivo o autismo intensamente. Todos os dias. Todos os dias. Vamos lá. Salete está agradecendo. A Sueli Silva também agradecendo. A Vera Pesquisas aguarda o curso já, Vera. Logo, logo. A Amanda falando, acho que a luta para os pais de autistas é diária, mas aconselho aos pais que procurem ajuda, psicólogo, amigos, psiquiatras. Não estamos sozinhos. Sempre digo que Deus capacita. Nós temos nossa parte. A Larissa tá falando obrigado, Dr. Mauro. E aí, para acabar mesmo, que a gente tem uma outra live com uma outra pessoa daqui a pouco, um outro assunto.
O Igor Capaleto falou, tem um caso clínico que o paciente foi diagnosticado com esquizofrenia, encaminhado para a terapia. Após 3 sessões, percebi que havia algo a mais. Mandei para outro psiquiatra e no fim é autismo. O autismo ele foi muito confundido com esquizofrenia infantil no passado. A esquizofrenia, eu diria assim, é uma condição do ser humano bastante desafiadora, que tem caminhos, tem cura, tem possibilidades de êxito, né? Porém, quando tem o autismo, porque tem autistas que são esquizofrênicos, Márcio, né? Tem pessoas que têm o autismo e que apresentam a esquizofrenia. Então, é uma situação mais desafiadora ainda. Aí requer realmente uma estratégia diferenciada, uma estrutura de atendimento, uma qualificação mais específica para esse caso. Que bom que você, Igor Capelato, encaminhou esse paciente para um profissional, né, que possa aí dar mais condições para que ele melhore. A Larissa agradecendo, obrigado, Dr. Mauro. A Deca, obrigado, Mauro, guardião dos nossos autistas. E a Amanda, aguardando o curso ansiosamente. Não perde para esperar, hein, Amanda? Logo, logo vai estar disponível aí para todos vocês. Que bom, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Como eu falei no início, é a minha primeira live e eu acredito que virão muitas lives pela frente e eu vou poder compartilhar com vocês essa larga experiência que eu tenho e também ouvir vocês, que vocês possam pedir, entrem em contato com a minha rede social e façam pedidos de temas dentro do espectro autista. Mauro, não sei se eu deixo você feliz ou triste, mas o que você acha que vai ter? Vai ter todas as semanas. Eu não sei ainda se a gente vai continuar fazendo na sexta, a gente vai ver só isso certinho. Perfeito. Mas você vai ser informado nas redes sociais. Aí, pessoal, só seguir e estar se informando aí para estar seguindo o que o Dr. Mauro vai estar fazendo. Ele tem muita coisa nova e muita coisa legal pela frente. Ok? É isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.